Este é o 22º dos 24 volumes da obra de Pietro Ubaldi. Um destino seguindo Cristo. Preâmbulo. Após uma longa e áspera luta entre as forças do bem e as forças do mal, as primeiras a favor da obra e as segundas firmemente dispostas a destruí-la, ela vai milagrosamente chegando ao fim. Isto é uma prova de que ela se encontra ao lado das primeiras, as quais, por serem as mais fortes, são as vencedoras. Demonstra também a maior eficiência destas, que têm a firme intenção de alcançar seu objetivo, continuando a vencer quem quiser sufocar, corromper ou usufruir a obra. Com o presente volume, aproxima-se o término da segunda parte da obra, seu período brasileiro referente aos últimos 20 anos da minha vida. Estamos chegando ao fim da segunda e última fase de nosso trabalho. Na sua primeira parte, a obra se revelou em forma de poesia e de aspirações místicas, como um ato de fé no canto do poeta que sente a bondade de Deus e julga poder encontrar igual benevolência no mundo, cuja posição, no entanto, está nos antípodas. Na segunda parte da obra, observamos seu aspecto oposto, no qual o ideal não é mais visto na beleza de sua manifestação no céu, lugar ao qual ele pertence, mas sim na dureza de sua luta, transplantado para um ambiente hostil, que o rejeita e tenta adaptá-lo às suas próprias comodidades, corrompendo-o, atraiçoando-o e emborcando-o. Vemos, então, que em contato com a realidade do mundo, o ideal se torna o sonho de um ingênuo que parece não conhecer a vida. Esta é coisa bem diferente, constituindo uma luta feroz para dominar, na qual o ideal é muitas vezes usado para esconder aquela realidade com uma camuflagem de santo, a fim de enganar o próximo e vencê-lo. Quanta boa fé e entusiasmo singelo a princípio, acreditando que a terra fosse constituída só pelos bons. Foi assim que, perseguindo um grande sonho de bondade e de beleza, iniciou-se a obra. Mas esta nova borboleta colorida, que esvoaçava a ignara, era espiada pelo mundo, que pensava na melhor maneira de capturá-la, secá-la e depois enfiá-la num alfinete, para servir de adorno à sua coleção de sonhadores idealistas. O mundo diz, abre aspas, voa, borboleta, canta e crê com a tua fé poética. Aproxima-te de mim, que te abro fraternalmente os braços, pois também sou todo bondade e evangelho. É um idílio. Estamos de acordo, tu e eu. Vem, fecha aspas. É assim também que o passarinho se deixa meter na gaiola, sendo depois obrigado a cantar para quem o capturou e o colocou a seu serviço. Um evangélico convicto é o melhor chamariz para atrair outros bem-intencionados. Mas o ideal é uma força que possui as suas defesas, não podendo ser vencido por tais atentados. E entre os dois, o ideal desejando cumprir a sua função e o mundo procurando eliminá-lo, nasce inevitavelmente o choque, dando lugar a um estado de guerra, porque nenhum dos dois está disposto a se deixar destruir pelo outro. Foi assim que esta segunda parte, chamada de segunda obra, desenvolveu-se numa atmosfera feita de luta, bem diversa daquela encontrada pela primeira obra, envolvida toda em poesia e doce harmonia. Graças a este fato, no entanto, podemos ter agora, diante de nós, o reverso da medalha e alcançar desse modo uma visão não apenas unilateral, mas sim completa, na qual o idealismo da primeira obra junta-se ao realismo da segunda.
Deste modo, fundamentalmente, não houve qualquer prejuízo, pois foi produzida uma renovada complementação na medida em que isto levou a enfrentar e a apresentar os mesmos problemas sob aspectos diversos, observando-os em função de novos pontos de referência. Assim, explica-se o estilo diferente da segunda obra em relação àquele da primeira obra, sobretudo em sua finalização, feita de crítica positiva do mundo e não de exaltações espirituais. Trata-se naturalmente de uma crítica benéfica, que, sem trair os princípios da obra, é feita para ajudar, não tendo a intenção de agredir ou destruir, como é hábito acontecer no mundo. Se a primeira obra pode ser definida como o sonho de um místico solitário, a segunda representa a sua experiência terrena. Caído num terreno traiçoeiro, onde a cada passo se esconde uma cilada, o anjo teve de se exercitar em coisas bem diferentes daquelas do céu para integrar o seu conhecimento nos fatos de nosso mundo, que é bem distinto. Porém, mesmo nesta contraposição de opostos, quão maravilhoso equilíbrio de aspectos complementares combinam-se mutuamente. Destarte, cada desordem termina enquadrando-se dentro de uma ordem maior, sendo o mal incluído dentro daquela ordem e colocado a serviço do bem. O próprio antissistema fica prisioneiro da lei do sistema. Disto só pudemos falar agora no fim de todo o trabalho, porque neste momento tornou-se visível. E tudo realizou-se automaticamente, sendo que não era possível ter sido previsto e pré-ordenado antecipadamente. Temos uma vida de 80 anos, dividida em duas partes iguais, de 40 cada uma. A primeira de preparação e amadurecimento, a segunda de execução. Esta última, por sua vez, também está dividida em duas partes, realizadas em dois hemisférios opostos e em dois períodos de 20 anos cada, de 1931 a 1951, na Itália, primeira obra, e de 1951 a 1971, no Brasil, segunda obra, permitindo assim a manifestação da obra em seus dois diferentes aspectos. Isto foi escrito por mim na introdução da segunda obra, no início de seu primeiro volume, Profecias, e está sendo agora confirmado neste livro. Esta segunda parte da obra entrou na vida pública, penetrando na realidade representada pelo mundo. Desenvolveu-se assim, traduzido em ações e reações, um diálogo que descrevemos nos volumes precedentes, estando de um lado as forças do alto e do outro lado as da terra, ambas em duelo. Protegida pelas primeiras, a obra resistiu, percorrendo regularmente o seu caminho em direção às suas novas fases de desenvolvimento. A estrada palmilhada ficou assinalada por mortos e feridos, que, mesmo tendo se feito donos de tudo anteriormente, caíram à sua margem e desapareceram sem poder fazer nada. Esse período de luta não foi inútil, pois, induzindo a uma tomada de posição racionalmente mais sólida e definida, levou a uma espiritualidade cientificamente mais positiva, feita não apenas de misticismo e poesia, mas também de trabalho de controle com base na lógica e na experimentação. Deste seu segundo período, a obra saiu vencedora de uma batalha que a reforçou e a completou. O Espírito saiu triunfante, não só como fé e ascensão para Deus, mas também como têmpera para a luta, tendo ficado mais rico em conhecimento. Assim, o ideal pôde dar prova de ser não apenas um belo sonho, mas também uma força viva e potente, capaz de se impor à feroz realidade biológica. Na segunda obra, a fé se encouraçou contra todos os ataques, pois o ideal,
armado de provas, tornou-se raciocínio e ciência, podendo desafiar o mundo e cumprir o seu trabalho de civilização. Com isto, Cristo demonstra que sabe vencer não apenas nos céus, mas também em nossa terra infernal. É possível, assim, verificar-se que as forças inferiores não têm o poder de prevalecer contra as superiores. O ideal resistiu a tudo, tendo sido confirmado, fortificado e consolidado pela luta. Eis que esta segunda fase da obra teve a sua função, seguindo a técnica da descida dos ideais. A maior comprovação da sua verdade está no fato de ter ela sobrevivido às ameaçadoras tempestades, que pareciam capazes de destruí-la, e ter assim resistido ao assalto que o mundo desencadeia contra o ideal quando este desce à Terra. Trata-se também de uma vitória do sistema, que quer fazer o antissistema avançar e evoluir. E não poderia acontecer de outro modo, pois a evolução, que é a lei fundamental da vida, não podia deixar de funcionar e, portanto, de salvar a obra, que está estreitamente conexa com a evolução. Assim, esta segunda parte não expressa mais um homem ingênuo que se deixa enganar por um mundo cuja intenção é explorá-lo. Quem sofre pelo ideal tem paciência, enquanto os outros aproveitam-se do seu sacrifício, que exprime o indivíduo espiritual e batalhador. O idealista vê o jogo do mundo e acusa aqueles que o praticam, explicando-o aos bons, para que estes não caiam na cilada. Ainda que o mundo queira o cúmplice e ame o amigo aliado ao seu jogo, a verdade tem que ser dita para que os simples sejam esclarecidos. Desta vez, o ideal não se deixou torcer a serviço de outros interesses. Ele não se dobrou, mesmo sendo condenado como erro e combatido em nome da verdade. Pelo contrário, tornou-se ação. Então o céu se moveu, defendendo e salvando as posições. Se o mundo tem as suas forças, o ideal também tem as dele, cada um dispondo daquelas inerentes ao seu próprio plano. Neste segundo período, estas forças, tomando a forma de luta, desafiaram-se e mediram-se de ambos os lados, constituindo uma prova após a qual a segunda obra reafirmou-se numa posição ainda mais consciente. No fim do presente volume, o leitor assistirá à oferta simbólica da obra àqueles que desejarem depois vivê-la e realizá-la. Dado que estamos na Terra, é natural haver alguém que se aproxime dela, julgando poder encontrar aí alguma coisa da qual possa apoderar-se em seu interesse material. Mas isso, para quem o fizer, representa um perigo, porque se a presa parece fácil e por isso atrai os incautos, a obra é um dispositivo espiritual muito potente, que pode trazer grandes benefícios se for bem usado, mas que pode explodir nas mãos de quem fizer mau uso dele. É perigosíssimo maltratar as coisas espirituais. E nesse erro caem facilmente aqueles que, acreditando-se astutos, acercam-se delas com a mesma forma mental do explorador. Isto pode parecer uma traição, mas é justo que seja assim. Trata-se de uma ação providencial, porque representa uma legítima defesa da vida, uma vez que tais forças são fundamentais para a evolução. Por isso, as coisas espirituais são protegidas por forças poderosas, que, apesar de invisíveis, garante o triunfo delas, deixando os assaltantes na ruína, para onde são conduzidos por sua própria negatividade. O presente volume é apresentado numa forma quase autobiográfica, pois trata-se de experiências realmente vividas, embora elas sejam utilizadas como tema para generalizações, através das quais o assunto é ampliado até abranger problemas de caráter social.
Isto porque os casos da vida do protagonista aqui examinados não são considerados isoladamente, mas sim orientados em função dos princípios gerais da obra, dos quais aquela vida pretende ser uma aplicação. Desse modo, os fatos são explicados através da respectiva teoria, que deles nos mostra o significado, justificando a sua presença e a forma na qual se desenvolvem. Assim, o livro é ao mesmo tempo teórico e prático, porque, se de um lado constitui o emprego de teorias já abordadas para o desenvolvimento de novas, significa também, de outro lado, a solução de muitos problemas da vida. Dessa maneira, esta história enxerta-se no mundo de todos, porque o sujeito, com a sua conduta, mostra como entendeu a vida e, assim, seguindo-lhe os princípios e conhecendo os seus fins, resolveu vários problemas, consciente da sua própria posição no seio das leis do universo. Depois de tantos volumes de teorias gerais, este é um livro de realizações práticas. Neste escrito, falaremos bastante de pobreza, mas sem apresentá-la na forma de virtude para suscitar admiração, como frequentemente se costuma fazer na Terra. Aqui, a pobreza não é um exibicionismo para se fazer venerar os santos. Os motivos são diferentes, sendo expostos tanto a favor como contra. Seria pueril antepor como valor absoluto o juízo do mundo, uma vez que são possíveis diversas apreciações em função de outros pontos de referência, sem interesse imediato. Todavia, não se pode impedir que cada um veja a pobreza a seu modo e que se encontre alguém para julgar aquele personagem um louco. Neste caso, temos o fato de que ele tem Cristo ao seu lado. Além disso, ele debate abertamente a sua loucura e nos mostra a sua lógica. Discutindo-se a si próprio, ele contesta a forma mental e a conduta do mundo, sendo que agora, no final de seu caminho terrestre, ele pode somar as suas operações e concluir para ver se teve razão ou não. É certo que sofreu, mas isto não o prejudicou. Pelo contrário, o melhorou, e quem fez mal a ele somente fez mal a si próprio. No entanto, o fruto de ter sabido lutar e sofrer, evoluindo e purificando-se com isso, o nosso personagem leva consigo. Assim, o livro é construtivo, porque ensina a viver com retidão, mesmo que agora faça isso de uma forma dura, distante daquela ternura poética anterior. É por esta razão que ele é bom para persuadir não somente os crentes, que gostam de sonhar, mas também os descrentes, que querem raciocinar. Isto porque, em vez de se limitar aos conselhos teóricos de costume, o livro explica os motivos pelos quais as coisas vão mal e como se paga caro por isso. Esperamos que este escrito possa, pelo menos, induzir alguém a enfrentar alguns de seus problemas com sabedoria, para seu próprio bem e para o bem de outros. Este volume pode ser útil não somente aos pobres que acreditam na riqueza, como se ela pudesse ser a solução para todos os males, mas também aos ricos que se agarram a ela sem poder resolvê-los, pois mostrará quanto veneno ela pode conter e quais perigos representa para quem não sabe fazer bom uso dela. Mostrará quantos deveres ela implica e qual a dívida contraída para com a divina justiça que deverá ser paga por quem não cumpre aqueles deveres. A riqueza é uma arma de 2 gumes que pode golpear inclusive o seu próprio dono. Este livro mostra que é danoso não só ter mais do que o necessário, mas também possuir muito pouco. Assim, é desgraçado não somente quem é excessivamente rico, mas também quem é pobre demais. Os bens são um meio e não um fim, um instrumento
e não um objetivo de trabalho. Este, portanto, é o motivo pelo qual se tem o direito de possuí-los, ou seja, para trabalhar e produzir, tanto na matéria como no espírito, evoluindo em ambos os campos, e não para entesourar com avareza ou para desperdiçar no prazer. A riqueza, quando é usada para atrair os fins da vida, acaba por atraiçoar o incauto que acredita ser possível violar as leis com a astúcia. Infelizmente, dominados por esta forma mental, ricos e pobres, ansiosos de possuir e desfrutar tudo a qualquer custo, são frequentemente equivalentes. Muitos pobres, no fundo, são apenas ricos frustrados, desejosos de, em nome da justiça, agir de um modo pior do que aqueles, querendo ficar ricos para praticar uma injustiça ainda maior contra os desgraçados que ficaram pobres. As posições do satisfeito e do insatisfeito são diferentes, mas a avidez de possuir e de gozar é característica humana. Para o pobre, mesmo as raras renúncias do rico são consideradas loucura, e se chegam a verificar-se, não lhe interessam de modo algum, pois ele somente as toma a sério se tiver alguma coisa a ganhar com elas. O pobre também pode ver naquela renúncia, que segundo ele é loucura, apenas o insulto que representa para ele o fato de um outro ter nascido rico e poder desdenhosamente ignorar as dificuldades da vida, dando-se ao luxo de fazer-se pobre por esporte, somente porque ele não experimentou esta condição de verdade. São heroísmos com os quais o pobre se ofende, porque não o ajudam de forma alguma a salvá-lo de sua pobreza. Fizemos estas considerações para mostrar não somente as diversas perspectivas com as quais pode ser visto este livro, mas também os diferentes critérios com que pode ser julgado o que ele defende. Um livro semelhante a este, também em estilo autobiográfico, faz parte da primeira obra, sendo intitulado História de um Homem. Mas existe uma diferença entre os dois. No primeiro, o protagonista observa a vida colocada no seu futuro, como uma antecipação e um pressentimento. No segundo, ele a olha situada no seu passado, como uma experiência vivida. No primeiro caso, trata-se de um jovem olhando de frente o início de sua vida. No segundo, tem-se um velho que olha para trás, terminando a sua. É assim que em cada um dos dois volumes o ponto de vista não é o mesmo. No presente escrito, o sujeito se encontra no fim, em posição oposta à precedente. Ele pode, portanto, por experiência própria, dizer aquilo que no outro livro era apenas uma perspectiva futura, um plano de existência, e não uma vida completa. Não predominava então o atual sentido de abandono dado pela iminência da morte, enquanto agora este outro tipo de vida, em vez de ser uma espera longínqua, encontra-se batendo à porta. Esta posição diversa leva a situar os problemas sob outros aspectos, revelando-lhes outras facetas, ainda não examinadas anteriormente. Por isso, o presente volume completa o precedente, e o leitor poderá, confrontando os dois, ver o caminho percorrido desde então até hoje, de uma à outra das duas diferentes épocas. Neste escrito, o leitor poderá ver o sistema filosófico de toda a obra e a sua concepção evangélica levados ao campo prático da realidade em nosso ambiente terrestre, para dar-se conta do que realmente sucede em tais casos. Aqui se vê como verdadeiramente funciona o jogo das ações e reações na luta entre o ideal e o mundo. Aqui, as teorias dos outros volumes tornam-se vida, realização e experimentação.
temos uma posição que vai no sentido oposto à corrente do mundo, contra a qual ela resistiu durante uma existência inteira até o fim. Mas neste instante, quando se enfrenta a prestação de contas, surge o emborcamento das posições, de modo que, perante os novos valores de uma vida mais alta, para além da morte, o falido deste mundo transforma-se em triunfador. No fim, a experiência lhe dá razão, mesmo tendo-lhe faltado essa razão na Terra. Assistimos neste volume à história da experiência, coroada de sucesso, da substituição dos valores do mundo pelos do espírito. Depois de tantas teorias, devíamos mostrar alguma coisa de real, de concreto e de vivido, com um evangelho tomado a sério, enxertado em nossa vida de cada dia, com as suas lutas e problemas. Devíamos fazer sentir, de forma tangível, os resultados do choque entre os métodos do sistema e os do antissistema no campo de batalha, que é o nosso mundo. Devíamos apresentar tudo isso em ação, para constatar o que sucede quando o ideal quer verdadeiramente realizar-se na Terra. Agora já não é mais o momento para expor teorias de orientação geral. Este trabalho já foi feito e dele se presume que o leitor tenha conhecimento. Estamos no terreno das aplicações, de modo que, para se tornar concreto, o campo se restringe. Aqui temos um indivíduo que enfrenta o seu caso e o resolve por si próprio. Situando-se perante as leis positivas da vida e raciocinando com elas, ele se coloca em frente a Deus e fala com ele. Para isso, ele teve de sair das fileiras, colocando-se fora da corrente na qual as massas, utilizando produtos confeccionados para seu uso e adaptados a elas, caminham em série. Casos desse tipo são enfrentados e resolvidos sozinhos, deixando que a maioria vá pela sua estrada. Então, é o indivíduo que, colocando-se em risco e contando apenas com seus próprios recursos, ousa lançar-se no futuro, aventurando-se pelo seu caminho, quando este, por estar fora das medidas correntes e longe do seu tempo, não corresponde ao da maioria. Assim, nesta história, o protagonista se encontra sozinho. Na Terra, ele não tem companheiros. Todos o criticam e o condenam. Mas as leis da vida o aprovam, e ele, na sua grande luta contra o mundo, sai vitorioso das ilusões, afirmando-se como conquistador de valores eternos. E estes valores são positivamente representados por um avanço conquistado no caminho da evolução. Este livro é a história de uma guerra conduzida com as armas do espírito, narrando o desafio de um indivíduo contra o mundo. Ele quer seguir o Evangelho e tem somente um companheiro, Cristo. Para isso, ele precisou isolar-se dos métodos humanos, feitos com outro espírito e para outras finalidades. Precisou afastar-se também das religiões oficiais, tão pouco vizinhas de Cristo e do espírito de seu Evangelho. Precisou isolar-se dos santificadores, libertar-se de qualquer reconhecimento humano, perigoso quando santifica. Precisou conquistar independência absoluta do mundo e alcançar a sublimação da vida diante de Deus. Tudo isso pode ser entendido como uma reação individualista ao moderno tratamento de massa para afirmar, mesmo perante as religiões, a inviolável liberdade do espírito. Este escrito pode provar que, se nos elevarmos a um mais alto plano de evolução, poderemos escapar de todas as coações humanas, porque se atinge um novo tipo de vida, ainda inconcebível para o homem atual. Superado o nível humano, estamos livres, condição que não pode ser alcançada por quem ficou para trás. O indivíduo, então,
afirma-se livremente, consciente e responsável perante Deus, sem necessidade de consentimento de nossa sociedade, encontrando-se fora dos grilhões dela. Não se dirige mais por imitação ou sugestão, porque sabe pensar, decidir e guiar-se por si. Tal é a posição de quem saiu da menoridade, tornando-se capaz de funcionar autonomamente com outra forma mental, proporcionada à sua natureza mais evoluída e apta para assumir suas próprias responsabilidades. Narraremos aqui a história desse homem, que construiu por si próprio uma vida assim fora de série. No fundo, não se tratou de uma fuga para se isolar do mundo, mas sim de uma forma para permanecer dentro dele, mas com diferente espírito e conduta. O seu isolamento consistiu, então, em não aceitar nada do que existe de atrasado no mundo. Fica-se dentro dele, porém em outra posição, seguindo outro padrão de vida, beneficiando e amando, mas diferindo justamente por isso. Aqui se começa lançando à face do mundo os seus tesouros, os bens materiais, a riqueza e o bem-estar obtidos a qualquer custo, ideais supremos, sobretudo em nossos tempos, para conquistar novas riquezas, nutrir-se de outros valores e levar um tipo de vida diferente, superando aquele hoje imperante, cujo valor está em gozar a existência nas suas formas mais materiais. Lutar sempre para evoluir, em vez de se corromper no bem-estar. Esta é a moral do livro, contrária à dominante. Ele é um grito de alarme em um mundo perdido nas miragens oferecidas pelos prazeres e vantagens egoístas, como se a matéria pudesse bastar para resolver todos os problemas e satisfazer todas as exigências da vida, cujo verdadeiro objetivo não é gozar, mas sim ascender. A obra toda aponta para metas bem diferentes a serem alcançadas, indicando outros fatos biologicamente importantes, fundamentais para o desenvolvimento da vida, constituídos pelas coisas do espírito, que hoje não são levadas em conta, como se estivessem fora da realidade. Usando uma linguagem positiva, provamos o valor do espírito em sentido vital. Este livro é uma reação para defender as qualidades morais contra a atual valorização exagerada das coisas da matéria. Trata-se da afirmação de uma vida maior em sentido introspectivo, espiritual. Cuida-se aqui da substância das religiões, transportada, porém, a um plano positivo racional. Não importa que tudo isso esteja hoje fora de moda, indo contra a corrente. Aqui se mostra que interiorizar-se espiritualmente pode constituir um meio para construir um estado de consciência no qual o ser, ao desencarnar, torna-se capaz de sobreviver desperto, lúcido mentalmente, sem cair no sono ou na inconsciência da morte. O indivíduo sobrevive consciente somente na sua parte espiritual. Quanto mais ele for espiritualizado, tanto mais claramente perceberá a sua sobrevivência. Aqui revela-se a razão pela qual o desenvolvimento espiritual pode representar uma grande vantagem para cada um, mostrando também que saber viver com inteligência exige uma arte e uma técnica que levam o indivíduo a se transferir para um plano evolutivo mais adiantado e, portanto, mais feliz, o que significa realizar, mesmo em sentido utilitário, a mais alta conquista da vida. Trata-se, na verdade, de uma aquisição não só de potencial vital, mas também de felicidade. É precisamente neste volume, momento em que o autor encontra-se perante a sua morte e a queda de seu mundo terreno, que o impulso ascensional de toda a obra toca o seu vértice, no qual a vida, emborcada no mundo em sua forma de antissistema,
eleva-se para retornar à sua posição, apontando em direção ao sistema. Quem quiser, entenderá. Mas não se pode mudar o fato de que o trabalho de compor a obra e de viver os seus princípios constituiu para quem o executou um grande acontecimento biológico, porque isto o fez avançar na sua posição ao longo do seu caminho evolutivo. Aliás, seria impossível que tal trabalho não produzisse também algum resultado útil para quem o realiza, que não poderia desejar um resultado melhor. Para os outros, restará o fato de que, seguindo a mesma estrada assinalada pelas leis da vida e utilizando uma técnica semelhante para sua vantagem, nada poderá impedi-los de colherem os mesmos frutos. Final do preâmbulo.